Glória a Deus, amém? Orar é algo espetacular. Todo crente gosta de orar. E quem ainda não tem o gosto mesmo de orar, se você continuar orando, você vai aprender a gostar de orar. A oração, na verdade, não é a coisa mais confortável. Mais confortável é sentar no sofá, sei lá, fazer qualquer coisa assim, né? Mas orar é dobrar o joelho e isso tem peso. Mas depois que você acostuma, entra realmente na presença de Deus e começa a desenvolver a vida de oração, todas as vezes que você sai da oração, você sai leve, você sai restaurado, você sai abençoado por Deus, você tem certeza que Deus te ouviu. Então é algo fenomenal. Orar, quando a gente aprende realmente, cria o hábito da oração, cria o ciclo de vida de oração, você não consegue viver mais sem oração. Naquele momento, por isso que é importante entender, né? Todas as pessoas que oram precisam ter um horário específico para uma oração poderosa. E procurar manter esse mesmo horário ao longo da sua vida. A gente tem que orar o tempo todo, mas você precisa ter um horário em que você tem o costume de orar. E se tiver que mudar esse horário, mude, mas crie o hábito de orar em outro horário, do máximo possível de permanecer nesse horário, porque é mais ou menos assim que Deus fazia com Adão antes de pecar. Todos os dias Deus passava na viração do dia, e Adão estava lá, e Deus passava, e novamente eles tinham comunhão. Até o dia que o pecado chegou, Adão não estava mais, Adão não apareceu mais no local da oração. Todas as vezes que nós temos alguma coisa que entristece o coração de Deus, a gente some do lugar da oração. E muitas vezes a gente nem percebe que feriu o coração de Deus. Mas se a gente fizer alguma coisa que não agradou a Deus, o local de oração vai ficar vazio. Se era no quarto, se era na sala, se era no escritório, onde quer que seja, nesse momento parece que começa a sumir da nossa vida. Mas eu quero incentivar você a construir o seu tempo de oração com Deus sempre. Quero fazer um pequeno comentário aqui, é que nós precisamos aprender o caminho do crescimento, o caminho do desenvolvimento. Como os irmãos sabem, nós começamos hoje, na verdade, fizemos apenas uma introdução hoje da escola de líder. E talvez por causa da chuva nem veio muita gente, mas eu espero que você só não tenha vindo por causa da chuva. Por quê? Porque é importante a liderança, o treinamento, o conhecimento e o crescimento. E deixa eu fazer um comentário com você sobre essa questão do treinamento. Para quem quer crescer, o amanhã começa agora, começa hoje. Para quem quer desenvolver a sua vida, o treinamento é algo insubstituível. Não tem como a pessoa desenvolver a vida se não aprender. Já pensou alguém que quer ser um professor, e aí ele entra na escola do primário, estuda 3 anos, e aí ele fala, bom, agora eu já posso, na hora que eu ficar adulto, e eu vou ser professor. É impossível isso acontecer. Por quê? Porque não tem bagagem, não tem conhecimento, não tem, digamos que o equilíbrio suficiente para trazer instrução para outras pessoas, porque não aprendeu, não cresceu, não adquiriu o conteúdo que era necessário. E falando em treinar, a gente sempre precisa começar a participar, começar a crescer na vida do conhecimento. E o treinamento é importante porque muitas pessoas podem pensar assim, não, a escola de líder é para célula. E como eu não vou ser líder de célula, a escola de líder não é para célula, a escola de líder é para a vida. É para a vida. Uma vez que você aprende a liderar, a primeira pessoa mais beneficiada da liderança é você. Porque a liderança não é liderar pessoas, é liderar-se a si mesmo. E o dia que você aprende a liderar a si mesmo, você lidera pessoas, e grupos, equipes e equipes, qualquer outra coisa. Mas quem não consegue liderar-se a si mesmo, nunca vai conseguir liderar uma equipe ou nem mesmo a família. Já viu aquelas famílias que estão sempre em crise, sempre em briga, sempre em dificuldade? Quando não é o marido, é a mulher, quando não é o filho, é outro. São pessoas que não aprenderam a liderar a si mesmo. Mas quando você aprende a liderar a si mesmo,
automaticamente você aprende a liderar o processo que está perto de você, porque liderança é capacidade de gerenciar seus próprios sentimentos, a partir dos seus pensamentos, a partir dos seus sentimentos, a partir das suas iniciativas. Então você lidera quando lidera-se a si mesmo. Tem até um livro de Augusto Cury chamado Seja Líder de Si Mesmo. Na verdade eu chamo de livro, mas é um livretinho pequenininho, você lê com 35, 40 minutos. Seja líder de si mesmo. Eu já li alguns livros de liderança e esse livretinho ajuda muito, porque a maioria das pessoas não conseguem liderar a si mesmo, e é por isso que vive em conflito, é por isso que vive em crise, é por isso que não se dá bem com o pai, com a mãe, não se dá bem com algum tipo de empregado ou patrão, está sempre tendo crise com o gerente, com o diretor, porque não consegue liderar suas próprias emoções. Liderança é a capacidade de gerenciar-se a si mesmo, e automaticamente você consegue liderar a principal célula da sua vida, que é você, a sua casa, a sua família, seu setor de trabalho, os seus funcionários, ou liderar as emoções com seus diretores e gerentes, e assim por diante. Liderar uma célula é só mais uma etapa de quem aprende a cuidar de si mesmo no quesito liderança. Então deixa eu desafiar você, porque ainda há chance. Domingo que vem, às 8h30 da manhã, nós estaremos aqui, de fato, começando a primeira aula, porque hoje eu só fiz um panorama do que é liderança. E falei esses assuntos, não foi só esse, porque eu falei quase 1h30 sobre o conceito liderança. E aí a turma que estava aqui pode ter aprendido alguma coisa. E até o David se propôs a fazer um comentário de pelo menos uns 30 segundos a 1 minuto sobre o que ele aprendeu. Ainda está disposto? Então vamos lá. Vou dar oportunidade para o David falar. Amém, graças e paz. Sobre o curso, eu quero encorajar vocês, assim como eu fui encorajado também. Uma frase que me chamou muito a atenção é que todos nós somos líderes. E às vezes a gente pode pensar que não, eu não sou líder no meu trabalho ou na igreja, mas todos nós somos líderes na nossa casa, e o principal, temos que aprender a ser líder na nossa própria vida. Gerenciando e aprendendo a conduzir a nossa própria vida, a gente vai saber conduzir a nossa família, a nossa casa, a nossa célula, o nosso trabalho. E outra frase que me chamou muito a atenção, que me encorajou a iniciar de forma mais eficaz, foi a questão que todos nós somos líderes. De alguma forma você já lidera. E aquilo me despertou, falei, eu já lidero como? Já lidera a sua vida. E isso é muito importante, a gente aprender a gerenciar, a ser o dono das nossas emoções, direções e o que vamos fazer. E eu quero encorajar vocês, como o pastor disse, ainda dá tempo, eu estou esperando vocês lá, domingo que vem, na próxima aula. Esse é o esposo da Jurinéia. Ainda falando de alguns avisos, né? Só reforçando o outro aviso aqui. Nós teremos o nosso encontro com Deus. Então, se você conhece alguém que precisa do impacto de Deus na sua vida, um mover de Deus na sua vida, eu desafio você a levar a ficha de inscrição. Pegue hoje com o pastor Aislan Fabiano a ficha de inscrição para fazer. Tem ficha física, ou tem ela online também para as pessoas preencherem direto no aplicativo. Então, faça a inscrição e vamos no encontro com Deus. Outra coisa que eu quero desafiar você a jejuar. Eu pedi algum tempo atrás que nós, toda a igreja, estivéssemos jejuando pelo menos tirando uma refeição. Ou seja, fazendo um jejum de 12 horas, que é um jejum muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer. Isso aí não é um jejum assim, um jejum difícil. É um jejum simples que qualquer pessoa pode fazer. Mas também dá para fazer um jejum tirando 2 refeições, só fazendo uma refeição. Aqui, entre os irmãos que estão aí, tem bastante gente, mas muita gente fazendo jejum apenas comendo uma refeição, ou só tomando café da manhã, ou só almoçando, ou só jantando. Tem bastante gente fazendo esse jejum. E é muito bom isso, porque a gente vai aprendendo a ter domínio próprio.
Se você está jejuando e não consegue resistir a um alimento, significa que você não tem domínio próprio. Domínio próprio é isso, poder chegar diante de uma refeição e dizer, eu não vou comer. E algumas vezes eu estou em algum ambiente onde está tendo refeição. Mas uma coisa é as pessoas fazerem refeição, outra coisa é eu seguir com o meu propósito. E é claro que algumas vezes você olha assim e fala, vou comer. Não vou porque estou em jejum. Então isso é uma forma de nós crucificarmos as paixões, a carne. A Bíblia diz que nós devemos crucificar as concupiscências, a avareza e tudo aquilo que atrapalha o mover de Deus. Então nós precisamos ter uma vida com Deus. E vida com Deus, a gente ganha essa vida com Deus aceitando Jesus e desenvolvendo as dinâmicas de vida espiritual. E as dinâmicas da vida espiritual, ou da vida com Deus, ela só acontece quando a gente tem capacidade, condição, ou quando a gente se esforça o suficiente para colocar Deus em primeiro lugar. O jejum, ele tem vários benefícios, mas o principal beneficiário ou beneficiado do jejum é o próprio corpo, porque quando nós jejuamos, nós eliminamos as toxinas, onde começa a fazer cura no corpo. Tem muitas doenças que é resultado de comer sem parar. Isso é científico, que o jejum intermitente, ou que o jejum, ele vai eliminando doenças do corpo. E quando esse jejum é mais forte, e você consegue fazer uma refeição, além de eliminar todas essas toxinas, você também já começa a beneficiar o seu espírito, ou a sua alma. A alma é aquilo que comporta em nosso corpo todo, da cabeça aos pés. A alma está presente no nosso corpo. Então, a alma não é algo assim sumido que não existe. A alma está no corpo. E quando a gente está jejuando, nós começamos a ficar muito mais sensíveis a Deus. E a nossa alma começa também a ter o benefício muito forte do jejum. E por último vem o Espírito, porque quando a gente está jejuando, a gente escuta Deus melhor. Você quer escutar Deus? Jejua, você vai escutar Deus melhor. E quando você estiver lendo a palavra de Deus, você vai ouvir a voz sair do texto e falar audivelmente no seu coração, trazendo até mesmo lágrimas e trazendo cura, trazendo restauração. Isso acontece demais da conta quando nós deixamos Deus falar na nossa vida. Mas isso só acontece quando nós aprendermos a colocar nossa vida na presença de Deus. Então eu desafio você que ainda não começou a jejuar, ainda dá tempo de você jejuar. E falando de jejum, nós estamos, muita gente da igreja está jejuando na quinta-feira e só entregando o jejum depois do culto. E isso tem trazido na quinta-feira um mover muito especial de unção de Deus, de graça, de cura, de milagre, de restauração. Tem gente que está sendo curada, e ver algumas pessoas testificando que na quinta-feira, só de anunciar que Deus ia curar, a pessoa ficou curada aí no banco e contou testemunho para minha esposa, dizendo assim, eu fiquei curada no banco, quando falou assim, vai ter cura. E eu acreditei na hora, recebi minha bênção ainda antes de vir aqui para frente, para poder receber a cura. Então Deus é Deus de milagre, e Deus quer fazer os milagres na nossa vida, e eu desafio você a vir na quinta-feira, a receber batismo no Espírito Santo. Nós estamos ministrando na quinta-feira, cura, milagres e batismo no Espírito Santo. E você tem a oportunidade de ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ser renovado a sua vida, ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus para todo aquele que crê. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí a Bíblia diz assim, aquele que crê receberá as promessas que foi dado a Abraão, a Isaac e a Jacó, e por meio de Jesus Cristo veio a se tornar realidade. Então nós temos a oportunidade de ser cheio do poder de Deus. E a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que cumprindo-se o dia de Pentecoste, ali naquele mesmo lugar. Então quando Pedro começou a pregar, o Espírito Santo desceu sobre cada um deles e falavam em línguas e profetizavam. Deus manifesta com poder na vida do seu povo, na vida daqueles que creem. É lógico que o ambiente faz isso. Qual é o ambiente? A nossa vida de entrega, de jejum, de consagração,
permite Deus entrar, descer e manifestar a sua glória em nossas vidas. Então, quinta-feira nós temos o nosso culto e já estamos contando o dia de irmos para o nosso encontro com Deus. Sexta-feira cedinho, 6:30 da manhã, a gente sai daqui e vamos ter um encontro poderoso na presença de Deus. Um grande mover de Deus nas nossas vidas vai acontecer nesse encontro. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero trazer para você, ou melhor, antes de ler aqui o texto, deixa eu ver quantas pessoas estão nos visitando pela primeira vez. Eu sei que entrou uma pessoa nos visitando, ali, amiga da Kate, veio, eu só lembro o nome da cidade, né? Veio do interior aqui do Nova Mutum. Como é que é o nome mesmo? Carla, bem-vindo, Carla, que Deus abençoe. Bem-vindo a Cuiabá, a cidade mais aconchegante do Brasil, ou seja, mais quentinha. Aqui é muito bom. Aqui nós estamos num lugar privilegiado. Aqui esquenta até o coração. Mais alguém nos visitando pela primeira vez? Alguém nos visitando pela primeira vez? Ok, não tem mais ninguém. Alguém fez aniversário esta semana? Oh, irmã Sueli, Bruno, lá atrás a Tayana. É verdade, e lá atrás Rose, eu não estava enxergando direito. Alguém tem que melhorar essa luz. Rose, Deus abençoe a sua vida também. Mais alguém? Uma palavra de bênção para essas irmãs, né? Digam assim: Senhor Deus, abençoe as tuas filhas com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, são esses aqui, só estão reforçando alguns avisos e acreditando que se você entender o processo da liderança, você vem domingo que vem, 8:30 da manhã, e vai dar tudo certo para você crescer ainda mais na graça e no conhecimento, e poder servir a você mesmo, servir a sua casa, servir a sua família e servir o reino de Deus. E o crente precisa estar disposto e disponível para poder servir. Realmente tem que estar disposto e tem que estar disponível para Deus poder usar. Deus não pode usar quando a gente não está disposto e disponível. Ou seja, é aquela entrega total. Entrega a vida ao Senhor, confia nele e o resto ele vai fazer. Mas precisamos fazer esta entrega. Na quinta-feira, eu li o mesmo texto que eu vou ler hoje e não deu tempo de pregar. Eu falei apenas 20 minutos, fiquei na introdução. E hoje eu quero trazer essa palavra para você, porque eu tenho certeza que é uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Amém? É no livro de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22. Versículo 29 a seguir. Que diz assim. Depois organiza a Bíblia, né? Já está aí, né? Que eu vou citar alguns textos para lermos juntos em seguida. Lucas 22, 29 a seguir diz assim. Saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, ou que o confortava. E pondo-se em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caía até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Somente até aí. Esse foi o texto que Deus falou profundamente no meu coração há alguns dias atrás, e eu fiz questão de anotar e guardar esse texto para a próxima oportunidade que eu iria ministrar.
E esse texto aqui, eu tirei algumas coisas para nós comentarmos nesse texto. E deixa eu entrar direto na mensagem, para não ficar apenas na introdução. Deus nos chama para uma vida de oração. Deus nos chama para uma vida de ter comunhão com Deus. Porque o que é orar? Orar é falar com Deus. Ao mesmo tempo que nós estamos orando e falando com Deus, nós devemos também ter uma prática de oração, de ouvir Deus enquanto ora. Eu sei que a maioria das pessoas não consegue orar, por exemplo, 1 hora, 2 horas sem parar de falar. Também a proposta não é essa, não parar de falar. Porque a oração boa é aquela que você fala com Deus, mas é aquela que você para glorificar a Deus, exaltar o Senhor, dar glória a Deus e poder ficar ali adorando, apenas adorando, e adorando a Deus. Dobra o joelho e está ali adorando. Obrigado, Senhor, gratidão, obrigado, Senhor. E poder dizer: Deus fala comigo. E poder ficar em silêncio também, em silêncio na presença de Deus, para ver o que Deus vai soprar no seu ouvido, o que Deus vai falar, ou que texto Deus vai mandar você ler. Porque isso é muito comum quando a gente está orando. Deus mostra um texto bíblico para a gente ler, mas aí o Espírito Santo poderia citar os versículos para a gente ouvir. Não, Ele manda a gente ler o texto. Isso é muito comum, Deus mostrar o texto, ou revelar o texto, e dizer, por exemplo, Isaías 55, ou Deus mandar a gente ler Deuteronômio 28, ou Deus vai mandar a gente ler Mateus 24, Mateus, ou Lucas, o texto que nós estamos lendo aqui, Lucas 22. Então Deus mostra textos bíblicos para a gente ler, como também Deus fala coisas assim impressionantes para a gente. Ou seja, é o Espírito Santo falando em nossos corações, soprando nos nossos ouvidos, quando nós paramos para orar e quando nós paramos para ouvir Deus. Outra coisa importante na oração é quando a gente também pode estar cantando ou ouvindo músicas de adoração, de joelho, adorando, ouvindo música e falando com Deus. E isso é muito importante também, selecionar músicas boas, músicas que realmente falam da glória de Deus, para a gente estar orando. E aqui nesse texto, aqui nós encontramos umas coisas muito importantes. E isso vale a pena a gente entender, que Jesus estava no Monte das Oliveiras, e não era a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta vez, nem a sétima, nem a oitava, que Jesus ia para o monte. Inclusive a Bíblia diz que Jesus sempre trabalhava com seus discípulos, mas à noite ele se recolhia e ia para o monte. Então Jesus muitas vezes, pode-se dizer que dezenas de vezes, Jesus subia para o monte, ou centenas de vezes. Durante todo o período do ministério de Jesus, ele passava a noite com seus discípulos no monte. E um desses lugares, um desses montes, é o Monte das Oliveiras. E quando chegou aqui, por exemplo, mas no final, já no final do ministério de Jesus, aonde é que ele foi com seus discípulos? No Monte das Oliveiras. Por quê? Porque lá era um lugar que ele sempre ia para orar. Então, por que Jesus foi no Monte das Oliveiras? Porque era um lugar que ele sempre ia para orar. E o que a gente lembra disso? A gente lembra de Adão no jardim, em que Deus passava todos os dias, na viração do dia, Deus estava lá com Adão para conversar com Adão. Deus descia na viração do dia e se apresentava lá para conversar com Adão. Isso todos os dias. Sabe o que é a rotina de todos os dias? Já passou 2 anos, 10 anos, e novamente Deus desce e vai lá conversar com Adão. Todos os dias. Certamente Deus descia e perguntava: e hoje, quantos animais você catalogou? Eu cataloguei 10, 20. Eu cataloguei, hoje encontrei o urso. Dei o nome de urso porque ele é assim, assim, assim. Adão conversava com Deus, ou Deus descia para conversar com Adão no mesmo lugar, todos os dias. E sabe quando é que parou essa conversa? Quando Adão pecou. Repita comigo assim: quando Adão pecou, ele fugiu.
Deus desceu de novo lá. Adão acabou de pecar. Deus então desceu na viração do dia e começou a chamar Adão. Adão, cadê você? Adão. Ô Adão, já cheguei, Adão, já estou aqui. Cadê você? Adão. Adão, eu estou te chamando, Adão. No mesmo lugar onde a gente encontra sempre. Deus sabia onde Adão estava ou não sabia? Claro que sabia. Mas Deus estava no mesmo lugar chamando Adão. Adão, é aqui o nosso encontro. Não é lá, Adão, não é escondido. Não é atrás das moitas, não, é aqui. Adão, cadê você? E chamou, e chamou. Quando Adão viu que não dava mais para se esconder, ele diz assim: eu escutei o Senhor chamar, mas eu fiquei com medo porque eu vi que eu estava nu, e eu não quis aparecer para o Senhor sem roupa. E a pergunta de Deus é: quem contou para você que você estava nu? Quem que contou para você? E sabe quem contou para ele? O pecado, a desobediência. Quando eles comeram do fruto que Deus disse: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desse fruto, desta árvore vocês não comem. O dia que eles comeram, a consciência abriu, os olhos se abriram e eles descobriram que estavam nus. Quem é que te contou? Quem é que falou para você que você estava nu? E quando a gente faz alguma coisa, é isso que acontece. A gente não quer novamente: Deus, fala comigo, Senhor, eu vim aqui para te adorar, porque a gente está meio que fugindo de Deus. E a gente foge de Deus de muitas formas. A gente foge do lugar de oração, ou a gente foge da leitura da Bíblia, ou a gente foge da comunhão, do culto, ou da nossa reunião, das nossas células, do nosso grupo, ou a gente foge de estar junto com aqueles irmãos, aquele grupo que a gente sempre conversa, sempre bate papo, sempre ora junto. A gente vai fugindo e a gente foge de vir no culto também. A gente vai daqui, não dá, não vai do outro culto, e aí a gente vai picotando aos poucos, porque existe algo que entrou na nossa vida que não deveria ter entrado, chamado pecado. Mas deixa eu te falar, esse versículo 29 é extraordinário, porque fala do Monte das Oliveiras, e como era o costume, o seu lugar de costume de estar ali naquele lugar, ou que era um ato corriqueiro de Jesus, tanto de Jesus como seus discípulos, corriqueiramente ele estava lá. E o que é importante para nós? Mantermos a rotina. Tem gente que fala assim: não gosto de rotina. Existe rotina que é ruim, mas a rotina de oração é a excelência do cristianismo. Rotina da oração é a excelência do cristianismo. Repita comigo para você, falando mais alto para seu vizinho escutar. Rotina de oração é a excelência do cristianismo. E quando a gente começa a ficar meio fraco de oração, sabe como a gente melhora? A gente fala com alguém do lado: olha, se eu estiver fracassando com a oração, você me cobra, você me ajuda a voltar para o caminho. Não me deixe sair do caminho. Eu contei hoje de manhã, com vários detalhes, não vou entrar em muitos detalhes agora, mas eu tenho fiscais que cuidam de mim. Fiscal, a palavra que estou dando é essa, mas não é no sentido de... eu nem usei essa frase de manhã, mas eu tenho, tipo, como se fosse um fiscal, gente que sempre pergunta para mim: Domingos, como está a sua vida conjugal? Como que está a sua família? Domingos, como que está a sua vida de oração? Domingos, como que vai o seu ministério? Como que vai o seu relacionamento com Deus? E sabe quem faz isso? São pastores que eu dei autoridade para eles pegarem no meu pé. Além deles, tem a dona Sônia. Pega no meu pé. Se você vê eu falhando em alguma coisa, você é responsável em pegar no meu pé. Ou você pega no meu pé, ou nós vamos ter problema. Se você não quer ter problema, pega no meu pé para eu não fracassar, para eu melhorar sempre. E sabe quem eu dei autoridade para pegar no meu pé uma vez? Quando ele tinha 18 anos. Acho que foi isso. Foi antes disso. Foi para o Heber. Eu falei: Heber, você me conhece bem direitinho. Se eu errar nisso, falhar nisso, você precisa pegar no meu pé. Você vai falar comigo do que eu preciso melhorar. E está ele aqui.
de prova. E agora nem ele não pega mais no meu pé, eu estou até achando falta. Mas eu preciso de gente que me ajuda. Sabe o que é o problema da maioria de nós? A gente não gosta de pessoas que cutuca, que alfineta, que pega no pé, que diz que a gente tem que melhorar, que a gente está errando. Você gosta quando o seu marido pega no seu pé? Sua mulher pega no seu pé? Mas é lógico que tem gente que encrenca demais também, né? Mas quando você dá oportunidade, me ajuda. Se você me vir errando, me mostra para que eu possa melhorar. Isso é saúde, isso é crescimento. Então Jesus foi para onde? Para o lugar que ele tinha costume de ir para orar. Então, quando você tem um local que você tem um costume de falar com Deus, é bom demais você retornar para esse lugar para poder continuar o processo da adoração. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, 17 e 18, diz assim: regozijai-vos sempre. 17, orai sem cessar. 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então, 3 coisas impactantes. Fique sempre alegre. Fale para alguém do seu lado, fique sempre alegre. Então o texto aqui está dizendo, versículo 16, regozijai-vos sempre, ou seja, sempre alegre, sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Fale para alguém do seu lado, sempre sorrindo. Mas não vale falar assim, sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Sempre sorrindo. A outra é orai sem cessar. Ore sempre, ore sempre. Alguns momentos é de joelho, mas saiu da oração de joelho, continua falando com Deus o tempo todo. Porque quando nós estamos orando, não dá tempo de pecar. Quando vem uma ameaça de pecado, não te pega, porque você já está falando com Deus. Quem entendeu isso? Quando vem uma ameaça de pecado, não te pega, porque você já está falando com Deus em pensamento. Aí não dá tempo de pecar, porque Deus já está ali, cuidando de você. E em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Romanos 12, versículo 2, diz assim: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverante na oração. Jesus estava lá no monte, e a Bíblia está dizendo que nós devemos ser alegres na esperança, paciente na tribulação e perseverante na oração. Não podemos parar de orar. Não pare 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 de orar. A oração é a única coisa que mantém a gente vivo em Deus. É a oração. Porque o que é oração? Falar com Deus. A gente está orando, a gente está falando com Deus. Mantenha uma comunhão. E quando você está falando com Deus, o diabo não consegue entrar. O diabo quer entrar na sua vida, e o diabo tenta entrar em muitas vidas, e o diabo acaba entrando em muitas vidas, porque não está ligado na oração. Porque se estiver ligado, o diabo não entra quando a gente está ligado. Não tem espaço para queda de energia, não tem, está ligado na corrente do 220 do Altíssimo, não tem queda de energia, não tem escuridão, nem medo aparece, porque está ligado no Altíssimo. Não pare de orar. Quanto tempo de oração nós oramos? Aí que vem o detalhe. Não precisamos pensar que nós oramos 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos, ou 40 minutos. Não, é o tempo todo. A gente tem um período que a gente dobra o joelho, mas aí a gente tem toda a dinâmica do dia. Mas nessa dinâmica do dia, não é esquecer de Deus, não é esquecer da oração. É orando em todo o tempo e com toda a oração, súplica no Espírito, diz a Bíblia. Orando em todo o tempo. Isso eu acabei de citar para você, foi Efésios capítulo 6, Efésios 6, versículo 18, orando em todo o tempo, com súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Além da súplica no Espírito, é uma súplica. O que é súplica? É uma oração de súplica. O que é oração de súplica? É a oração que você fala em pedido de alguém. Vou dar um exemplo de oração de súplica. Pela Rose, que acabou de fazer aniversário. Deus, em nome de Jesus, abençoe a tua filha, Senhor, que ela possa seguir a sua vida na tua presença. Essa expressão é súplica. É diferente de dizer, Senhor, abençoa, Senhor, o teu filho, que está muito feliz porque está te servindo, voltou para a tua casa e agora está celebrando. É uma oração, mas não é de súplica. Orar ou ora, as nossas orações precisam ser uma oração por objetivos claros. A gente tem que ter uma oração por objetivos claros. E quando a gente pensa em objetivos claros, é tipo oração para que Deus possa proteger a minha casa, proteger a minha finança. Falando em finança, lembrei agora de um negócio. Eu coloquei no grupo da igreja sobre os principais golpes que têm rondado a nossa população brasileira, em todo mundo, né? Mas eu até coloquei no grupo lá, porque muitas pessoas são vítimas de golpe. E quando a gente está orando, até nisso Deus pode livrar a gente de cair em golpe, na oração, orando em todo o tempo. Porque de repente você esquece de orar e cai num golpe. Mas se você estiver orando, pedindo a proteção de Deus, Ele nos livra de todo o mal. E já faz essa oração, livra-nos de todo o mal. E Deus vai dar esse livramento. Então, objetivos de oração. Aí o apóstolo Paulo escreve também que deve haver essa oração também por ele, para que Deus possa dar a ele a bênção, a graça de pregar o evangelho e de ministrar o poder de Deus quando fosse liberar a palavra na pregação. Paulo então faz isso no versículo 19, capítulo 6, versículo 19 de Efésios. Paulo então pede para os irmãos, orem por mim, para que todas as vezes que eu for pregar, Deus me dê a graça de, através dessa pregação, o Espírito Santo poder falar nos corações. Então nós precisamos de manter a nossa vida de oração com objetivo claro, O marido vai sair para trabalhar, Deus guarda, livra de todo mal, livra dos acidentes, na ida, na volta, livra, Senhor, não deixa que nada venha atrapalhar a vida dele, que possa voltar são e salvo. A criança vai para a escola, Deus abençoa, Senhor, que seja um dia de aprendizado, um dia abençoado do meu filhinho, da minha filhinha, que ele possa estudar e voltar em paz. Não permita que nada de errado aconteça com ele ou com ela, e nem com nenhum dos alunos, seus colegas lá daquela escola. O crente tem que orar por todos os objetivos, tem que ter objetivo na oração. A segunda coisa que eu encontrei nesse texto importante é: orai para que não entreis em tentação. Tentação tem de todos os tipos. E eu fiquei sabendo que a tentação é tão grande que tem uma pessoa que é crente, mas está envolvido com o tigrinho. Vai até tarde da noite jogando tigrinho. Não pode um negócio desse. Está faltando oração, porque se o diabo pegou um cara desse, ou uma cara, né? É porque alguma coisa falhou no processo da oração, porque esse trem é perigoso. Isso sem falar naqueles, você já deve ter visto reportagem, né? Daquelas pessoas que entram e aí começa a perder tudo, perde a casa, perde o carro, perde tudo. Ou ninguém nunca ouviu falar disso? Esse trem é perigoso demais. Por quê? Está no vício. Vício, existe muitos tipos de vício. Então, a nossa oração precisa vir um objetivo para Deus nos dar livramento. De que forma você ora? Qual é a forma que nós oramos para que a tentação não pegue a nossa vida? Aí eu coloquei aqui para vocês um tipo de oração que todo crente precisa fazer. Súplica é aquela que eu fiz aquela hora. Oração da fé. O que é oração da fé? É aquela oração que você faz acreditando, quer com súplica, não importa o modelo,
acreditando que Deus vai fazer um milagre naquele lugar, ou na minha vida, e você crê, e Deus faz um milagre. E aí, os tipos e como Deus vai fazer o milagre é outra história, mas você acredita na oração que você fez. Então, oração da fé, oração com ações de graça, oração de clamor, a oração de confissão, é aquela oração que a gente vai orando, pedindo perdão por um, por outro, por uma coisa, por outra coisa, pedindo perdão. Deus, tenha misericórdia, Senhor, perdoa o nosso presidente, o nosso governador, nosso prefeito, perdoa, Senhor, os nossos delegados, perdoa, Senhor, os nossos pastores, nossos líderes, nossos diáconos, perdoa, Senhor, os nossos servidores, perdoa, Senhor da glória, os nossos bancários, vai pedindo perdão. Então, oração de confissão, oração intercessória. O que é oração intercessória? Faz parte do pedido de confissão, mas também faz parte de interceder claramente, como por exemplo, Deus, eu quero que o Senhor entre com providência na vida do irmão Ojeda, que está ali, e que o Senhor possa trazer todas as coisas que ele tem pedido. Deus, eu quero te pedir que o Senhor entre com providência na vida do seu filho, na vida da sua família, na sua vida financeira, e você vai intercedendo por tudo aquilo que é importante na vida dele. Oração intercessória. Aí você muda. Bom, agora já orei por ele. Bom, agora outra pessoa. Deus, eu quero agora colocar o David na tua presença. E vai citando todas as necessidades. Olha, dá tempo da gente orar e orar bastante, quando a gente entende o processo da oração. Então, é importante também a oração de adoração, a oração de louvor, a oração de gratidão. E Efésios 5,15 diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Então nós precisamos aprender a dinâmica também da oração, e de que forma nós oramos. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Devemos o quê? Sujeitar a Deus, se colocar debaixo das potentes mãos de Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia manda fugir do pecado da mocidade, ou seja, do pecado carnal. Fuja dos pecados carnais, ou do pecado da mocidade. Mas também a Bíblia diz assim: resista ao diabo. Como é que a gente pode resistir o diabo? Só orando. A oração é a principal resistência que nós temos contra Satanás. É a oração. E o crente não pode negligenciar a oração. O crente precisa orar. Repita comigo: o crente precisa orar. Então eu preciso orar. Repita aí. Então eu preciso orar. No livro de 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e vigiem. Estejam alertas e vigiem. O diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, ele não brinca em serviço não, gente. Não brinca não. Se ele tiver chance de pegar você, derrubar você, acabar com a sua família, acabar com o seu casamento, acabar com a sua vida financeira, acabar com tudo que você já conseguiu, tirar você da igreja, para você ficar perdido, levar você para algum tipo de vício e de detonar a sua vida, se ele tiver chance, ele vai entrar. Mas tem uma coisa importante. O que é que segura isso? Comunhão com Deus, oração. Se você mantém a comunhão com Deus, o diabo não pode entrar na sua vida enquanto você está ligado no Altíssimo. Se você estiver ligado no Altíssimo, ninguém entra, ninguém tira você, ninguém destrói você, ninguém arranca você de Deus. Ninguém tira você de lá. Então é importante a gente entender: vigiem, estejam atentos e vigiem, porque o diabo, o adversário de vocês, está rugindo como leão, buscando uma oportunidade para passar a rasteira, para derrubar a gente. E aí a gente precisa estar ligado com Jesus, orando sempre, orando sempre. Não descuide da oração. Diga para alguém do seu lado: não descuide de orar. Falando em orar, a gente vai fazer mais uns 10 minutos de oração aqui, porque estou tão com vontade de orar que você não tem ideia.
E a gente vai orar de novo. É bom demais falar com Deus. É bom demais falar com Deus, gente. Você não tem ideia, é gostoso demais. Deus é a coisa mais gostosa que existe. Não tem pudim, não tem creme, não tem banoffee, não tem nada que seja gostoso como é o Senhor. Nem churrasco de carneiro, nem churrasco, nem peixe assado, nada chega perto do que é tão espetacular como Deus. É mais gostoso do que qualquer coisa, do que qualquer coisa. Deus é bom o tempo todo. Deus é a coisa mais saborosa que existe. E é por isso que eu desafio você a comer Deus, a comer de Deus, a estar saboreando Deus o tempo todo. Saboreando a presença de Deus o tempo todo. No livro de Salmo, no capítulo 119, Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardei a tua palavra no meu coração. É aqui que eu guardei a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Como que a gente guarda a palavra? Quando a gente lê e armazena e fica pensando nessa palavra que a gente leu. Quem já viu falar na palavra meditação? Salmo 1 diz: aquele que medita na lei do Senhor. Quem é que vai morar lá no céu? Quem é que vai ser guardado por Deus? Quem é que vai ser protegido por Deus? Aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Mas o que é meditar? Vou dar um exemplo aqui para você. Vou voltar aqui no texto. Portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Dá um exemplo de meditação. Portanto, submeta-se a Deus, resista o diabo, ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus, ele resistir o diabo, ele fugirá de vós. Portanto, e eu estou pensando nessa palavra, e eu saio daqui e vou andando trabalhar, estou ali trabalhando, portanto, a Bíblia diz, portanto, submeta-se a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Eu estou ali trabalhando. E minha cabeça está trabalhando o versículo. Eu estou trabalhando, estou lidando com as coisas, trabalhando com dinheiro ou sem dinheiro, mexendo com as coisas da vida normal, dirigindo ou sendo Uber, qualquer coisa. Aqui na cabeça está lá. Portanto, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Isso é meditar na lei do Senhor. Isso é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Quem entendeu isso direitinho, diga glória a Deus. Então, a partir de hoje, se você não meditava, ou você já meditava, agora você sabe que é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E aí você encontra os textos maior, alguns versículos maior para você fazer isso. Estejam alertas e vigiem, o diabo, vosso adversário, está rugindo como leão buscando quem possa tragar. Aí você vai recitando esse versículo na cabeça, vai recitando, nunca mais esquece. Você meditou aquela manhã inteira neste versículo, nunca mais vai esquecer. É mais um versículo que você decorou, nunca mais vai esquecer, e meditou na lei do Senhor o dia inteiro. Glória a Deus ou não é glória a Deus? Amém ou não amém? Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam no Espírito e jamais satisfarão o desejo da vossa carne. A meditação. Aí eu começo. Por isso digo, viva no Espírito e jamais satisfarão o desejo da vossa carne. Então, se eu viver no Espírito, eu não vou satisfazer o desejo da minha carne, não. O desejo da carne vai passar. Por isso, vivam no Espírito e jamais satisfarão o desejo da vossa carne. E eu começo a recitar esse versículo e entender. Eu estou vivendo na presença de Deus. Então, a minha carne não vai ter nenhum prazer deste mundo. Não é para a carne, é para satisfazer a vontade de Deus. Então, você vai meditar nesse versículo. Agora é o versículo da parte da tarde, e você agora já tem 2 versículos que você vai decorar durante o dia, porque meditou nesse versículo o dia inteiro.
Quem entendeu aí, diga amém. Quem tem vontade de fazer isso e começar a decorar versículos e versículos, todo dia decorar um versículo, e aí daqui a pouco você tem muitos versículos na cabeça. Glória a Deus. E ainda faz o seguinte ainda, conversa com alguém, para alguém pegar no seu pé todo dia, e você meditou hoje no versículo, qual versículo? Peça para alguém ser um amigo, um parceiro de crescimento. E aí, qual versículo que você meditou hoje? Qual versículo você vai meditar amanhã? E um incentivando o outro, nós vamos crescer demais, vamos ficar com muitos textos da palavra de Deus no coração, na mente, e protegido para Satanás não entrar em nenhum momento. Não vai trazer. Sabe o que é pior? São os pensamentos ruins que vêm na nossa cabeça, de todo mundo aparece, que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno. Isso está no livro de Efésios, no capítulo 6. O que é isso, dardo inflamado no maligno? São aqueles pensamentos que vêm na nossa mente e a gente não consegue filtrar, e aí ataca a nossa mente. E quando a gente está meditando na lei do Senhor, esses dardos não afetam a nossa vida. Eles nem entram, porque já tem um versículo, já tem uma palavra de Deus movimentando a nossa mente, então o maligno não tem chance de entrar. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Bom, hoje o culto é bem didático, uma mensagem bem didática. É exatamente para a gente sair com ferramenta para passar a semana crescendo na graça de Deus. Amém? E aí, terminando, eu até coloquei aqui, né? Faça a tua vontade e não a minha. Foi a coisa que Jesus falou. Essa aqui, eu ia gastar mais ou menos uns 15 minutos, mas não dá tempo. E eu vou só ler aqui as frases que eu coloquei. O que tinha nessa oração? Agonia. O que mais tinha nessa oração? Intensidade. Eu ia comentar sobre agonia, ia comentar sobre intensidade, mas não dá tempo. Quando estamos cheios do Espírito, vencemos as lutas. Por que Jesus venceu aquele momento tão complicado? Porque ele estava numa intensidade. Sabe como é a oração de Jesus? Em rápidas palavras, intensidade. Era tão intensa a sua oração, tão intenso. E isso é comprovado cientificamente, que quando a pessoa tem uma intensidade de dor profunda, ele consegue sair suor com gotas de sangue. Jesus estava tão intenso naquela oração, que o seu suor estava misturado com sangue, por causa da sua intensidade. Passa de mim este cálice, Deus, meu Pai, me ajuda. Estava intenso, foi muito intenso para Jesus, foi muita dor, muito difícil para ele, muito intenso. Efésios 5,18, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nessa oração, nessa intensidade, o Espírito, a Bíblia diz que veio um anjo de Deus ali para confortar Jesus. Deus estava presente para confortar. Todas as vezes que nós entramos numa intensidade com Deus, o Espírito Santo vai estar presente para consolar, vai estar presente para guardar, vai estar presente para amparar e para proteger. Então, ninguém perde com oração, a gente ganha muito com oração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.